o TCE na TV está no ar. Confira os destaques. Escola de Contas do TCE inicia ciclo de capacitação sobre atos de admissão de pessoal com ênfase em processo seletivo simplificado e concursos públicos. É imprescindível que essa admissão seja realizada de forma correta, trazendo também benefícios para os entes, para os órgãos que selecionam esses servidores. Colar do Mérito José Maria de Alckmin, presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, é homenageada com a principal comenda da Corte de Contas de Minas Gerais por contribuições ao controle externo. Fiscais do Erário. A gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros na primeira semana do mês de setembro. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas da Bahia, Camila Luz, fala sobre a atuação do Painel da Transparência, criado pelo MPC baiano para monitorar a contratação de artistas nos festejos juninos dos municípios com o uso dos recursos públicos. O objetivo do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas não é sancionar aquele gestor, e sim orientá-lo para que ele faça a melhor contratação possível. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. Quando o assunto é conhecimento, o Tribunal de Contas de Sergipe não mede esforços para investir na capacitação dos servidores e jurisdicionados. E o mês de setembro já começa com a realização do curso sobre atos de admissão de pessoal, com ênfase em processo seletivo simplificado e concursos públicos. Confira. O curso Atos de Admissão de Pessoal, com ênfase em concurso e processo seletivo simplificado, teve início na última segunda-feira na Escola de Contas do TCE. A capacitação tem como público-alvo servidores do Tribunal de Contas e foi dividido em duas etapas. Os responsáveis pelo conteúdo foram os auditores de controle externo 2 do TCE, Renata Lima e Fernando Dória. Com isso, o tribunal ele concretiza o seu munus constitucional, que é de controle efetivo dos atos de admissão dos servidores públicos no estado de Sergipe, seja estadual, seja municipal, em qualquer esfera. O curso acontece durante mais 2 dias e será encerrado no próximo dia 16. Inicialmente voltado para os servidores, em breve será ofertado também para os jurisdicionados. O Tribunal de Contas aprecia a legalidade dos atos de admissão de servidores de todos os órgãos jurisdicionados. A capacitação visa otimizar e leva em conta a importância desse processo. A análise de atos de admissão de pessoal ela é extremamente relevante, para a administração pública e também para toda a sociedade, porque ela trata do ingresso do servidor no serviço público. E é imprescindível que esse ingresso seja realizado de forma correta, de acordo com a Constituição Federal, com toda a legislação nacional, porque isso pode repercutir na vida do servidor como um todo, inclusive até na sua aposentadoria. Então é imprescindível que essa admissão seja realizada de forma correta. O mês de setembro começou a todo vapor no Tribunal de Contas de Sergipe, com o julgamento de dezenas de processos pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Acompanhe. Nas sessões das primeira e segunda câmaras, os conselheiros julgaram 39 processos. A primeira câmara foi presidida pelo conselheiro Flávio Conceição e contou com a participação da conselheira Angélica Guimarães, dos conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Francisco Evanildo e do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. A segunda câmara foi presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes e contou com a participação dos conselheiros José Carlos Felizola e Luiz Augusto Ribeiro, dos conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Francisco Evanildo e do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Nas pautas das sessões estavam aposentadorias, pensões e revisões de proventos e pensões. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 15 processos, 3 protocolos. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, representações, denúncias, recursos de reconsideração, auditoria de conformidade e requerimento. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube.
Além dos julgamentos de processos, a sessão do Pleno também foi marcada pela retomada do TCE Cidadão. Viabilizado pela Escola de Contas do TCE, a iniciativa permite que estudantes e outros grupos possam conhecer de perto e vivenciar um pouco da rotina de trabalhos no Tribunal de Contas de Sergipe. A retomada do projeto TCE Cidadão aconteceu com a participação de um grupo de estudantes de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Acompanhados do professor de Sociologia Geral e Jurídica, Roberto Rabani, os universitários puderam assistir a uma palestra ministrada pelo auditor de controle externo 1 do TCE, Wanderson Mello, e conheceram o papel e a atuação do controle na administração pública. Depois, eles puderam acompanhar os julgamentos de processos no plenário da Corte. O professor destacou a importância da experiência. Um órgão de controle de muita importância, para o Estado de Sergipe, analisar as contas estaduais, municipais. Então os alunos eles já conseguem projetar futuros cargos, até mesmo estágios a partir de agora com o Tribunal de Contas do Estado. Opinião compartilhada também pelos estudantes que reconhecem a importância da prática e do contato com os órgãos de controle para o exercício da carreira que pretendem seguir. A gente vinha aqui assistir o plenário e estar convivendo com os profissionais em outros momentos fora da universidade é importante para que a gente tanto aprenda quanto que a gente possa também entender mais de como é o funcionamento do direito no cotidiano. E a presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, foi homenageada com a principal comenda da Corte de Contas de Minas Gerais. A homenagem à presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, aconteceu na última quarta-feira em Belo Horizonte. Em cerimônia conduzida pelo conselheiro Gilberto Diniz, presidente do TCE de Minas Gerais, a presidente do TCE de Sergipe recebeu o colar do mérito ministro José Maria de Alckmin, principal honraria concedida pelo TCE de Minas Gerais para pessoas ou instituições que tenham prestado relevantes serviços ao tribunal ou ao sistema de controle da administração pública. A indicação da homenagem foi do conselheiro Vanderlei Ávila, pela dedicação da conselheira em defesa das competências constitucionais dos tribunais de contas e do exercício do controle externo. Ele destacou a atuação dela não só na Corte Sergipana, mas em todo o país. A presidente do TCE de Sergipe recebeu o colar junto com mais 13 personalidades, entre elas o presidente da Tricom, conselheiro Edilson Souza, do TCE de Rondônia. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, a Procuradora-Geral do MPC da Bahia conversa com o jornalista Messias Carvalho sobre a ferramenta criada pelo Ministério Público de Contas da Bahia para monitorar contratações nos festejos juninos dos municípios com o uso dos recursos públicos. Fique com a gente, o TCE na TV volta já! Olá, eu sou Magna Santana, da Fã FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano, com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, a convidada do jornalista Messias Carvalho é a Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas da Bahia, Camila Luz Oliveira. E o assunto da pauta, a atuação do painel da transparência criado pelo MPC baiano para monitorar a contratação de artistas nos festejos juninos dos municípios com o uso de recursos públicos. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, doutora Camila Luz, Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do vizinho estado da Bahia. Doutora Camila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
A temática é muito interessante, diz muito de perto a Sergipe também, que é o controle dos festejos juninos, mais de perto das contratações, algo sempre cheio de novidades por aí. E no nosso Diálogo Cidadão vamos trazer luz a essa questão, né? Doutora Camila Luz, a senhora idealizou um painel, hoje é um trabalho que tem na Bahia parceria também com o Ministério Público. Como nasceu essa ideia? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o acolhimento desse estado tão bonito, tão generoso e que nos acolheu com muito carinho, nosso vizinho aqui, Sergipe. Bom, sobre o painel dos festejos juninos, essa foi uma ideia que foi gestada entre o Ministério Público do Estado da Bahia, juntamente com o Ministério Público de Contas do Estado da Bahia e os tribunais de contas, tanto dos municípios como do Estado, no intuito de realizar uma ferramenta que fiscalizar, na verdade, com o objetivo de divulgar os valores das contratações dos festejos juninos, que são feitas na época do São João. Como nós sabemos, o São João ele é uma data muito forte lá no estado da Bahia, como é aqui também em Sergipe. Então, as contratações dos artistas, elas são contratações vultosas, que envolvem considerável gastos com recursos públicos e, portanto, a gente merecia uma ferramenta que na verdade, servisse tanto para orientar os gestores quando contratassem os seus artistas, porque qual é a ideia do painel? Os gestores, os prefeitos, os secretários de cultura, eles preenchem voluntariamente o painel, eles declaram os valores que foram contratados com aqueles artistas e essas informações vão ficar divulgadas de forma transparente, tanto para esses gestores que vão utilizar essas informações como parâmetros objetivos nas suas contratações, como para a sociedade. Então, é uma ferramenta também que estimula o controle social. Então, o cidadão ele pode ir lá no painel e observar quanto foi gasto por aquele município em relação àquela contratação. Esse painel também ele serve de fomento à cultura, pois o cidadão, né, a pessoa que tem gosta de determinado artista, ele pode ir lá naquele painel e verificar onde é que o seu cantor preferido, onde é que sua cantora preferida vai cantar, quais são as datas. Então ele atende vários aspectos. Primeiro, o aspecto da gestão, de uma gestão eficiente e qualificada com a economia de recursos públicos, porque divulga essas informações. Como nós sabemos, as contratações de artistas, elas não se submetem a um processo licitatório e, portanto, precisa de parâmetros objetivos para que essas contratações aconteçam. Porque muitas vezes havia uma discrepância muito grande entre os valores que eram cobrados pelos artistas. Então, em determinado município, o artista cobrava X, em outro município vizinho ele cobrava 2X. Mas por que isso acontece, né? Porque eles diziam, olha, aquele pode pagar 1 milhão no cachê, o outro só pode pagar 300. Exato. Mas é recurso público do mesmo jeito. Exatamente. Né? Então, precisa de parâmetros objetivos e que ele justifique por que determinado município foi mais caro em detrimento do outro. Então, ele serve, como eu falei, em relação a ser uma ferramenta que auxilia na gestão pública. O outro aspecto é que ele auxilia o controle social em benefício do cidadão, tornando as informações transparentes para o controle social. E, por fim, ele atende o viés cultural. Porque essas ferramentas que as senhoras desenvolveram lá, todos desenvolveram, os Ministérios Público, de Contas e do Estado, ele parametriza todas as perspectivas, as possibilidades e as influências, porque você tem, às vezes, a agenda do cantor, né, do artista, você tem a questão temporal também. Né, da safra, né, a safra está boa, a safra está ruim para a festividade. E como é que vocês parametrizam isso? Na verdade, o painel ele não faz uma análise crítica sobre os dados. Ele é uma ferramenta de hospedagem desses dados. Esses dados ficam disponibilizados e aí
sim, no exercício de controle externo a posteriori, ele vai ser analisado de forma a caso. Então, o que é que a gente fez lá na Bahia? O Ministério Público Estadual, junto com o Tribunal de Contas dos municípios e do Estado, e junto com os Ministérios Públicos de Contas, nós expedimos uma nota recomendatória, com recomendações aos gestores municipais, para que eles observassem determinadas balizas dentro do seu município antes de efetuar essas contratações. Então, é importante que o município ele tenha uma saúde financeira em relação à saúde, educação, aos limites de gastos constitucionais, com os mínimos constitucionais com saúde e educação, a observância de determinados indicadores financeiros sadios, para que após ele observar esses parâmetros, ele partir para uma contratação. Então, essas informações, então, elas ficam disponibilizadas e o promotor local vai atuar quando em determinado caso, quando ele tiver aquela informação em mãos. Então, determinado município, um exemplo, fez uma contratação de 2 milhões para determinado artista, mas, por outro lado, tinha uma carência enorme na área de saúde, nem cumpriu o limite constitucional da saúde. Não está devendo folha de pagamento. Devendo folha de pagamento. Então, isso não é justificável. Então, a partir dessa informação que fica no painel, o promotor local vai atuar, adotar as medidas cabíveis. Aliás, aqui o Tribunal de Contas do Estado tem, inclusive, resoluções que pautam essas limitações de contratação, não a questão de valor, mas de poder contratar. Exato. Porque você gastar 2 milhões numa festa devendo salário de servidor, vocês têm esse acompanhamento lá. Acompanhamento. A ideia do painel é que seja um instrumento de construção cooperativa e dialógica e incentivar a relação de diálogo com o gestor. O objetivo, a princípio, não é sancionador. Não é o objetivo do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas, não é sancionar aquele gestor, e sim orientá-lo para que ele faça a melhor contratação possível. Tanto assim que as informações elas são disponibilizadas de forma voluntária pelo gestor. Ele faz, após ele preencher o painel com as informações, ele ganha um selo de transparência, o que também é muito interessante, porque do ponto de vista político, acaba sendo uma importante ferramenta também de incentivo àquele gestor. Perante os seus eleitores, ele se porta como um gestor que cumpriu a transparência e que, portanto, ganhou um selo de transparência dos órgãos de controle. Vocês vedam contratações se não existirem os respeitos a esses parâmetros determinados? Aconteceu lá na Bahia tem uns 2 anos, inclusive repercutiu bastante na mídia, em um determinado município em que houve uma contratação vultosa com um determinado artista e o Ministério Público acabou entrando com uma ação judicial para poder impedir aquele festejo junino, porque o município estava em situação de calamidade pública, com inobservância de vários índices constitucionais de saúde e educação. No entanto, ele disponibilizou uma vultosa quantia para contratar um artista para o São João. E o objetivo, então, do painel é evitar esse tipo de situação. A gente sabe que impedir a realização de uma festa tão perto dela acontecer gera prejuízos tanto para o município, que mobilizam a economia, né, geram uma expectativa com as pessoas que se organizam para aquela festividade. Então, o objetivo é que se evite de acontecer situações como essa. Aconteceu, pode acontecer novamente, claro, porque o nosso objetivo é a preservação do interesse público, mas a criação do painel, ela visa justamente esse caráter preventivo, esse caráter dialógico, esse caráter cooperativo de diálogo entre o gestor e o controle externo. Doutora Camila Luiz, me dê um pouco mais de luz a essa questão. Vocês, com todas essas medidas, unindo o Ministério Público do Estado, o Ministério Público de Contas, né, já com essa experiência de atuação, vocês conseguiram trazer um justo e razoável à questão? Porque tem cachês que às vezes não se explica, né? Sinceramente, independente de gosto musical. Vocês, ao longo da história, isso foi muito discutido, debatido, vocês conseguiram parametrizar isso, né? Chamar o feito à ordem e estabelecer uma linha de bom senso? Sim. O painel, ele tem, como eu falei, né, ele não tem esse objetivo de analisar criticamente esses dados, mas ele serve como vetor, inclusive, para esse estímulo
a regionalização, a contratação de artistas locais, a preservação das raízes, né, do ponto de vista da questão musical, realmente. A gente sabe que é uma decisão discricionária do gestor adotar aquela ou outra banda, dependendo do retorno que aquela contratação traga para o seu município, né? A gente sabe que os festejos juninos ele envolve uma mobilização muito grande do ponto de vista da economia, fomenta a cultura e a economia daquele município, com a venda de bebidas, restaurantes, movimentação da rede de hotéis. Então, o objetivo do painel é também fomentar essa parte da cultura, as raízes, né? A gente sabe que hoje o São João ele é muito importante para o Nordeste, especialmente, e que precisa preservar, né, essa questão da tradição, e o painel também tem esse viés. A Bahia é um gigante, né? São mais de 400 municípios. Algum ato de rebeldia a esse painel, doutora? Não, por enquanto, graças a Deus. Ninguém quis comprar a briga, não? Não, a gente teve uma atuação. Essa nota recomendatória, ela foi muito importante, porque fomentou muito essa atuação preventiva. Então, os gestores, eles, na medida do possível, adotaram as recomendações que nós expedimos, para que, feito esse dever de casa, eles fizessem uma contratação da melhor forma e não tivesse esse problema de ter que suspender festejo junino em cima da hora. A forma de contratação que vocês mais orientam, porque, como a senhora está dizendo, se você pacifica, se você faz o entendimento do quanto é o mais razoável, fica bom para todo mundo, inclusive para o gestor. Exato. Né? Porque às vezes tem artista que também perde a conta. E fica bom para o artista, porque ele tendo o razoável, ele pode até tocar mais, né? Isso, e lá, como a Bahia tem muitos municípios, e muitos municípios são vizinhos, é muito interessante quando o gestor ele faz uma contratação, por exemplo, de um artista que está no município vizinho, e aí você já reduz custo de transporte, você facilita a questão da logística, e tudo isso impacta no custo. Então, o gestor, sabendo que determinado artista que ele quer contratar está cantando no município vizinho, vai ser muito melhor para ele contratar aquele artista para o seu município, né? Porque vai reduzir essa questão do custo. Quer dizer, é uma conta mais ou menos de referencial, não há uma obrigação legal, formal, dele aderir a esse painel. Não há uma briga. O que a gente faz é esse incentivo. Mas ele sair fora da curva, aí estamos de olho. Exatamente. Aí o controle externo atua de uma forma sancionatória. Ok, doutora, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Que isso ajude muito a nossa cultura, que tem realmente muito a dar. A gente, toda essa discussão aqui, pode ter certeza que não é só o foco do controlar, né? De ajudar o artista, acima de tudo, para que ele tenha espaço razoável, né? Para quem pode mais, não lhe tire o direito também de se apresentar, e cuidar do erário, né? O dinheiro público precisa ser bem cuidado. Com certeza. Vou finalizar com esse recado de que o objetivo do painel não é impedir festejos juninos, de forma nenhuma. O que a gente quer, pelo contrário, é que haja a preservação do São João, que é tão importante, mas com a economia e a proteção do interesse público, que é o mais importante. Muito obrigado por sua participação nesse Diálogo Cidadão. Obrigada. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TC na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.